Beleza, pessoal? Vamos lá. No nosso primeiro vídeo nós vamos aprender como importar dados para o Power BI. Na página inicial nós temos aqui obter dados, que você seleciona como os dados que você precisa vão vir para o Power BI para a gente poder começar a trabalhar com eles. Então nós vamos selecionar aqui o Excel, selecionar aqui uma planilha de controle financeiro. Nessa planilha eu tenho abas e tenho tabelas. O que são tabelas? São aquelas matrizes de dados dentro do Excel, mas que possuem alguns parâmetros e algumas características que nos permitem criar referências, que nomeiam um intervalo e não simplesmente dados apresentados no Excel. Por exemplo, vamos abrir aqui. Dentro do Excel, se eu tiver aqui uma informação, nome, idade, João, Maria, José. Se tiver aqui 20, 10, 50. Isso é uma matriz de dados. Ele não tem nenhuma outra. Quando eu clico em algum dos dados aqui, ele não muda nada das opções que eu tenho no Excel. Se eu quiser fazer uma referência, por exemplo, aqui eu insiro o nome da pessoa e aqui ele vai trazer a idade dela e fizer um PROC-V aqui, por exemplo, o valor procurado vai ser esse valor aqui em cima, ponto e vírgula, aqui matriz ou tabela. Então aqui, quando eu procuro selecionar aqui, ele me traz um intervalo de dados. Então ele me traz a matriz de dados, que vai da coluna H4 até a coluna I7. E aí eu coloco o índice da coluna, que é o 2, e trago a informação se é verdadeiro ou falso. Como eu quero a referência exata, eu trago 0. Então se eu informar aqui João, ele vai trazer a idade do João, José, a idade do José, e a Maria, a idade da Maria. Qual seria uma outra forma de nós conseguirmos fazer essa referência? Nós selecionamos essa nossa matriz, vemos aqui em inserir tabela. Vamos só ler aqui um pouquinho. Quando nós colocamos o mouse em tabela, ele cria uma tabela para organizar e analisar os dados relacionados. As tabelas facilitam a classificação, filtragem e formatação dos dados em uma planilha. Bom, poxa, se uma tabela faz tudo isso, então deve ser um negócio muito legal. Então vamos clicar aqui para ver. Ele pergunta aqui primeiro, onde estão os dados da tabela? Então a gente seleciona as informações e aí eu informo que minha tabela tem cabeçalhos? Poxa, tem, já tem nome e idade aqui. Quando você dá um OK, além de mudar a cor, veja só o que acontece. Observe aqui em cima que a última aba que nós temos é a aba equipe. Quando nós clicamos aqui, ele habilita a aba design. E quando ele habilita a aba, ele traz um leque de opções para que nós possamos trabalhar. Então automaticamente ele já insere um botão filtrar aqui, para você poder fazer uma pesquisa ou um filtro por diversas opções, até mesmo a classificação. Se você quiser, você pode desabilitar esse botão filtrar aqui para deixar só as opções que a gente tem. Pode colocar linhas de total, pode colocar uma coluna em tiras, pode colocar uma primeira coluna já destacada em negrito, última coluna destacada em negrito. Ou então eu vou tirar aqui a linha de totais da idade. E vamos supor assim, tem mais uma pessoa que entrou. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Gustavo. Quando eu dou Enter, automaticamente ele já inclui no intervalo. Aqui é onde delimita o intervalo da minha tabela. E aí eu posso vir aqui e colocar uma idade para o Gustavo. Beleza? Pô, tranquilo, Gleison. Até agora eu não vi o que isso muda a minha vida. Então vamos mostrar o seguinte. Como isso aqui agora é uma tabela, não é só uma matriz, então quando eu seleciono aqui eu posso dar um nome para essa tabela. Então eu vou chamar aqui tabela pessoas e Enter. Quando eu nomeei essa tabela pessoas, olha que legal para a gente escrever uma fórmula. Eu vou fazer de novo o PROC-V. O valor procurado vai ser esse daqui. E agora eu vou falar o seguinte, eu vou procurar na minha matriz ou tabela. Quando a gente clicar aqui na tabela,
e selecionar, ele vai aparecer pessoas, tudo. Então ele já vai reconhecer que essa tabela é a tabela pessoas e o hashtag tudo é porque ele vai trazer todos os campos e todos os dados da minha tabela pessoas. Ou eu posso vir aqui e começar a digitar pessoas e ele já vai me mostrar aqui a minha tabela, só dá um tab e ele já seleciona automaticamente todos os dados da minha pessoas. Eu venho aqui o número do índice 2 e o 0 e aqui eu quero selecionar um nome específico que está aqui. Ao invés de eu ficar digitando João, poxa, se eu digitar João errado ele já não traz. Tem que digitar com tio, pô, João, beleza, para ele puxar. Eu queria um jeito mais fácil de trazer essas informações. Como que a gente faz? A gente vem aqui, inserir, dados, validação de dados, e aqui eu vou selecionar uma lista e eu vou falar qual que é o tamanho dessa lista. Vou selecionar a fonte aqui. Então aqui eu tenho os dados João, Maria, José e Gustavo. Nesse caso, quando eu selecionar aqui os nomes, ele vai já fazer a pesquisa na minha tabela. Então, eu posso ter várias tabelas dentro do meu Excel e dentro de uma mesma aba. Então, numa mesma aba eu posso ter mais de uma tabela. Se eu criar aqui uma tabela fornecedor e aqui colocar cidade, então eu posso colocar escola, padaria, mercado e posso colocar aqui as cidades: Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Seleciono o meu intervalo de dados, inserir tabela, minha tabela tem cabeçalhos, ok. E aí eu tenho uma tabela que eu vou chamar aqui de fornecedores e uma outra tabela que eu chamo de pessoas. Então eu tenho essas duas tabelas dentro de uma mesma aba, planilha 1. Por que a gente deu essa introdução que falou um pouco de tabelas? Porque se a gente verificar aqui, eu tenho tabelas e tenho abas. Então, em cada aba, eu criei uma tabela. Quando eu seleciono as tabelas, veja qual que é a diferença entre aba e entre tabela. Quando eu clico na aba, lá no meu arquivo, eu tenho um título despesas, que está mesclado, e aí embaixo traz para mim as colunas. Então eu teria que tratar esses dados, excluindo essa primeira linha, promovendo a primeira linha para cabeçalho de coluna, e aí inserir alguns passos a mais. Quando eu seleciono a tabela, ele já traz direto as informações organizadas e os dados com as colunas que eu preciso trabalhar. Então aqui a gente seleciona o que nós vamos inserir. Então quando eu apenas clico sobre a minha descrição do dado que eu estou importando, eu vejo uma pré-visualização, mas eu não habilito para ele poder ser carregado para o meu modelo de dados. E quando eu marco aqui um Vzinho, ele consegue selecionar e aí eu clico em editar, ele vai trazer essas informações para dentro do meu modelo de dados. Como eu selecionei tabela, ele já trouxe os valores para mim todos tratados. Eu tenho aqui 4 tabelas. Eu tenho uma tabela de agrupadores de receitas e despesas e eu tenho uma tabela com as minhas entradas e as saídas. Então, como que a gente consegue colocar isso de uma forma que o BI consiga entender e fazer as contas? Então, o primeiro passo é o seguinte: as minhas saídas, eu vou criar uma coluna, vou vir aqui em adicionar colunas, coluna personalizada, e vou falar o seguinte: essa daqui vai ser o tipo, e eu vou abrir aspas e vou falar que são as minhas saídas. Vou dar um OK, ele vai criar aqui uma coluna tipo e vai mostrar aqui as saídas. Essas saídas é do tipo texto. E agora, nas minhas entradas, vou fazer a mesma coisa. Adicionar uma coluna personalizada, vou dar o mesmo nome, tipo, e vou chamar de entradas. Então agora eu tenho
Data, categoria, descrição, valor e tipo. Data, não tenho categoria, tenho descrição, valor e tipo. Então aqui eu pego categoria, coloco na última coluna. Data, descrição, valor e tipo. Data, descrição, valor e tipo. Por quê? Quando eu vou juntar duas tabelas, duas consultas, eu preciso que elas estejam com o mesmo nome em cada coluna e estejam na mesma ordem. Então o que a gente faz? Nós selecionamos uma para poder ser a principal, a referência. Viemos aqui em da página inicial, acrescentar consultas como novas. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar a tabela primária de entradas e vai acrescentar à tabela primária as saídas. Então ele criou uma nova tabela e trouxe aqui para mim, colocou as entradas, pegou as saídas e colocou aqui embaixo e continuou a tabela para a gente. Então, como eu não tenho categoria nas entradas, ficou em branco, eu tenho categorias nas saídas, ele trouxe as categorias de cada uma das saídas. Então aqui é o meu D histórico. Nós vamos fazer a mesma coisa para os agrupadores. Poxa, eu tenho aqui grupo despesas fixas, descrição e a categoria, e tenho o agrupamento receitas, o grupo receitas e descrição. Então eu venho aqui adicionar nova coluna personalizada. Vai ser agrupador, entre aspas, despesas. Então vou colocar aqui o primeiro, do tipo texto. E o agrupador receitas vai ser um agrupador receitas. Configurar ele também do tipo texto, colocar em primeiro. Então, agrupador, grupo e descrição. Aqui agrupador, grupo, descrição e tem uma categoria aqui no final. Como que a gente faz? Página inicial, acrescentar consultas como novas. Poxa, se eu selecionasse só acrescentar consultas, o que ele iria fazer? Ele ia pegar dentro dessa tabela, desses dados, e iria acrescentar aqui embaixo as informações do receitas. Posso fazer assim? Pode, mas eu sugiro que você crie como uma nova consulta para poder não confundir os dados. Às vezes você precisa de fazer alguma modificação ou pegar algum dado específico da coluna da tabela que você está mesclando, e aí é importante que você tenha os dados separados e depois você já tem a outra tabela que vai estar com todos eles consolidados. Então aqui a gente vai pegar agrupamento de despesas, vai vir acrescentar consultas como novas e vai selecionar o agrupador receitas. Então aqui nós temos os agrupadores. Então eu posso dar 2 cliques aqui para poder selecionar e mudar o nome da minha consulta, ou eu posso vir aqui em nome e mudar para D, agrupador. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui histórico e agrupador. Então aqui eu tenho tudo o que eu trabalhei, todas as informações que foram levantadas, e aqui eu tenho agrupador. Repare o seguinte, aqui em histórico eu tenho a descrição e tenho a categoria. E aqui em agrupador eu tenho o agrupador, eu tenho o grupo, a descrição e a categoria. Então veja que eu tenho 2 colunas aqui, agrupador e grupo, que eu não tenho aqui. Como que a gente faria no Excel? O PROC-V. Como que nós fazemos aqui? Nós vamos usar uma coisa muito melhor do que o PROC-V, que é o mesclar consultas. Como que ele funciona? Eu posso mesclar consultas como novas também, como posso mesclar consultas já na tabela que eu tenho. Aqui, nesse exemplo, eu vou fazer na mesma tabela, só para vocês verem como funciona. O que o mesclar consultas funciona? Como que é o PROC-V no Excel? Eu tenho um dado, que vai ser a minha referência, o valor que eu estou procurando, e eu vou vincular ele, eu vou procurar esse valor em uma tabela que eu já tenho, ou em uma matriz que eu vou selecionar no meu Excel. Eu vou falar em que coluna que ele está, então a partir da primeira, qual a coluna. Se os meus dados não estiverem ordenados, ou se o dado que eu estiver procurando não estiver na primeira coluna, eu vou ter que usar um índice CORRESP ou alguma coisa assim.
e eu vou ter que colocar 0 ou 1 para saber se eu vou trazer a referência exata ou a referência aproximada, o valor mais próximo daquele que eu estou procurando. Como que funciona o nosso PROC-V do BI chamado mesclar? Eu vou selecionar aqui o tipo descrição e vou falar que na coluna agrupador eu tenha a descrição. Então aqui eu tenho o dado aluguel e ele vai procurar onde que eu tenho um aluguel na tabela agrupador, certo? Então ele faz aqui uma pesquisa e já fala a seleção correspondeu a 64 das primeiras 64 linhas. Quando eu dou um OK, o que acontece? Poxa, não veio aqui a tabela que eu queria, o valor que eu queria. Será que é porque faltou colocar aquela referência lá que a gente usa no PROC-V? Não, aqui que está o detalhe mais importante desse recurso no BI, que vai fazer você não querer mais usar PROC-V. Quando você clica aqui em expandir colunas, ele não traz apenas um valor, mas ele traz todas as colunas da sua tabela origem. Então você pode selecionar aqui todas as colunas, mas agrupador eu não tenho, grupo eu não tenho, descrição eu já tenho e categoria eu já tenho, então eu não vou colocar. Use o nome da coluna original como prefixo, ele pegaria aqui dagrupador.agrupador, dagrupador.grupo. Então não precisa desse prefixo, já que a gente sabe e quer trazer só essas duas informações. Então eu desmarco esse dado, quando eu dou OK, ele já vai lá, pega todas as informações e traz para a gente aqui. Assim nós conseguimos ter a nossa tabela toda consolidada. Então essa é a parte que nós fazemos o nosso tratamento de dados. Eu consigo juntar uma ou mais planilhas, consolidar numa tabela única e aqui a gente faz um upgrade no nosso conhecimento de PROC-V e conseguimos trazer mais de um valor fazendo a conta, fazendo o PROC-V uma vez só e ele já vai criando automaticamente as colunas auxiliares. Então clicar em fechar e aplicar, ele vai estar carregando esses dados para o nosso modelo e aí vai trazer tudo aqui as informações. Beleza, pessoal? Obrigado. Na próxima aula nós vamos ver como trabalhar com esses dados que nós importamos. Ok? Valeu, um abraço.